Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez pedimos licença para entrar na sua casa com o nosso programa Jornada Bíblica. É sempre uma alegria estar aqui no nosso programa, refletindo, estudando, meditando a Palavra de Deus, pois conhecer as Sagradas Escrituras é conhecer o próprio Cristo, caminho, verdade e vida, aquele que queremos seguir e testemunhar em comunidade. Por isso, em comunidade, em família, queremos crescer cada vez mais no conhecimento da Palavra de Deus. Por isso, a gente sempre faz um convite aqui no início do nosso programa. Convide toda a sua família para estar aí neste momento, na sala da sua casa, neste lugar que se transforma numa sala de aula, numa pequena comunidade para adentrarmos cada vez mais na Palavra do Senhor. E antes de meditarmos esta palavra, antes de escutar aquilo que o Senhor quer dizer para nós no dia de hoje, em que vamos refletir sobre a multiplicação dos pães, nós queremos rezar. Nos colocarmos na presença do Senhor para que Ele, através do seu Espírito, ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para melhor compreendermos a palavra do Senhor. Rezemos. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. E eu convido você agora a tomar em suas mãos as Sagradas Escrituras e nós vamos abri-la no dia de hoje, na passagem de Mateus, capítulo 14, dos versículos de 13 a 21. E atentamente queremos escutar esta palavra de vida e esperança. Ao receber a notícia, Jesus saiu de lá num barco para um deserto e afastado. As multidões ficaram sabendo e, saindo das cidades, seguiram-no a pé. Ao descer da barca, ele viu a grande multidão, teve pena e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram e lhe disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede as multidões para que possam ir às aldeias comprar comida. Jesus respondeu-lhes: Não precisam ir. Vós mesmos deveis dar-lhes de comer. Replicaram eles: Mas só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus ordenou: Trazei-os aqui. Mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, deu-os aos seus discípulos e estes os distribuíram à multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos e com os pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram eram uns 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A multiplicação dos pães e peixes é descrita no livro de Mateus, no capítulo 14. Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, o último dos profetas, aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor. E Jesus, mesmo sendo o Senhor, sobretudo, também era humano. E sua humanidade, ela é expressada quando da sua retirada para um lugar desértico. No deserto, Jesus reza, no lugar do deserto, Jesus encontra-se com Deus. O Mestre precisava de, em sua humanidade, estar um pouco a sós. Precisava rezar, precisava colocar-se à parte. Como todo ser humano, ele sentia a dor da separação de um amigo querido. João Batista era querido
para Jesus, pois foi aquele que gritou no meio do deserto que era preciso abrir os caminhos, pois o Senhor estava para chegar. Aliás, o primeiro encontro de Jesus com João Batista foi quando sua mãe visitou a prima Isabel, que também tinha ficado grávida na velhice. Assim, ele entra com seus discípulos no barco e vai para um local deserto. Muitas vezes, as circunstâncias da vida parecem atuar de forma semelhante na existência humana. Atingidos por problemas que não podemos controlar, somos motivados, impelidos ao caminho longo e difícil de um deserto existencial. E neste deserto, passamos por diversos tipos de dificuldade. Crises emocionais, problemas de ordem sentimental, a nossa autoestima. Olhamos ao redor e tudo parece difícil. São verdadeiros gigantes, muralhas intransponíveis. E muitos desses problemas acabam por ter efeito negativo na parte financeira e material da nossa vida. Vivemos tempos difíceis. Nós sabemos como esta situação de pandemia vem mexendo com todos nós. Isso porque o ser humano é um ser biológico, psicossocial, mas também espiritual. Há muita somatização que influencia nossas decisões profissionais e financeiras, e isso atrapalha a nossa vida de buscar prosperidade. Assim, por muito nos questionamos, estando num deserto onde os recursos são poucos ou quase inexistentes. Por isso nos vem a pergunta: como agir? Qual a decisão certa a ser tomada diante destas situações? O que fazer para ser próspero? Vemos que Jesus foi seguido por uma grande multidão até o deserto. Aliás, Jesus nunca conseguia ficar sozinho. Sempre quando ia de um lado para o outro, as pessoas iam ao seu encontro porque desejavam escutá-lo, porque desejavam estar com ele. O mestre, mesmo ainda em luto por seu amigo João Batista, naquele lugar inóspito, move-se de íntima compaixão pelo povo. Jesus contempla aqueles que estavam diante dele. Um povo pobre, humilde, sem muitos recursos materiais e psicológicos. Muitos estavam enfermos. E no deserto, que o mestre inicia então a sua obra. Começa curando os enfermos, anuncia a mensagem de amor, perdão e salvação. Jesus eleva o ânimo daquelas pessoas. Faz com que elas acreditem, que tenham fé, que passando, mesmo por momentos difíceis, passando por um deserto, ele tem o poder de sustentá-las. Ao final de sua pregação, já era tarde. As horas passaram muito rápido. Os discípulos queriam que o mestre despedisse a multidão para que eles procurassem comida. Os discípulos acreditavam que Jesus importava somente com o espiritual no homem. Mas o mestre mostra que ele se importa com todos os aspectos da vida humana. E aqui está a beleza de Jesus, este Deus que se faz carne e habita entre nós. Ao receber a ordem de alimentar então a multidão, os discípulos respondem com descrença, no pouco recurso material que possuíam. 5 pães e 2 peixes. Nada representava para uma população de mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças que estavam ali. E assim, como através de Moisés, Deus no passado havia alimentado o povo que caminhava pelo deserto, assim Jesus prova que mesmo com pouco ou com nenhum recurso, ele tem o poder de fazer multiplicar, prosperar e suprir as necessidades dos seus servos. O mestre realiza então a multiplicação dos pães e dos peixes. O texto vai nos dizer que ele tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu,
os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Isso nós vemos lá em Mateus 14, 19. Ainda que os recursos materiais e psicológicos ou espirituais pareçam escassos, ainda que humanamente se pense que não haverá uma forma de se vencer um problema, Deus mostra que através de Jesus Ele pode multiplicar, suprir suas necessidades e, sobretudo, saciar seu coração. Observe neste texto que Jesus utilizou de apenas 5 pães e 2 peixes, oferecidos ao povo, e daquela pequena oferta ele multiplicou e abundou e saciou a fome daquela multidão. Igualmente, Deus pode fazer com você. Deus pode usar um pequeno talento seu, aquilo que você pensa que é muito pouco, aliás, quase nada, que é pequeno ou desprezível. Deus pode usar, multiplicar e te fazer prosperar. Agora, você precisa utilizar o que você tem. Seja o que for, utilize com fé. Tenha fé, apresente a Deus e faça o melhor. Seja qual for a sua habilidade, faça sempre o melhor. Faça sempre algo com excelência, o seu melhor. E o mais interessante é que o Mestre multiplicou pães e os peixes, sem cobrar nada em troca. Foi tudo feito por graça e de graça. Jesus curou, perdoou, salvou e alimentou aqueles homens de graça. E é assim mesmo que Ele age. Ele se importa com você. O Mestre não está interessado no que você tem para oferecê-lo em troca. Jesus está interessado em você. Ele quer te abençoar. Ele tem interesse em suprir as suas demandas em todas as áreas de sua vida. Claro, se realmente for uma necessidade. E tudo aquilo Ele oferece de graça, e pela graça e por sua infinita misericórdia. Portanto, peça a Ele, converse com Jesus. Ele te entende, Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer te ouvir, Ele deseja te escutar. Se achegue a Deus e Ele se aproximará de você. A sua oração atrai a graça de Deus para você e para os seus. Você se sentirá como aqueles homens, maravilhados com a multiplicação dos pães e dos peixes. Não deixe de recorrer hoje e sempre ao Senhor, pois Ele sempre vem em nosso socorro. E nós queremos continuar aqui o nosso estudo, queremos conhecer ainda mais a Palavra de Deus e agora através da oração do Salmo 138. E quem sempre nos ajuda a rezar e a cantar os salmos aqui no nosso programa é a irmã Custódia, no nosso quadro Salmo, a Emoção Orante. Boa noite, queridos e queridas. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês novamente para a gente refletir, falar, cantar sobre os salmos, a emoção orante. Emoção orante, como eu já falei para vocês desde o primeiro quadro, o programa, porque as pessoas não sentaram numa máquina ou num computador a fazer letra. Veio do coração, veio do entusiasmo, ou então da tristeza, ou da reflexão. Hoje nós vamos conversar sobre um salmo bem diferenciado, dentro daquela classificação que nós vimos, de acordo com a emoção, de acordo com o assunto, de acordo com o problema, de acordo com a alegria. É o Salmo 138, 139. Ele é um salmo sapiencial. A sapiência é a busca do conhecimento, né? Não é apenas a sabedoria que você tem, é a busca. E no salmo sapiencial, os estudiosos, eles procuram, em alguns salmos desses, que eu já vou dar o número para vocês, eles procuram saber o aspecto da recompensa. Por que
muita gente fala, por que algumas pessoas são más e elas vão bem? E outras são boas e vão mal. E vocês têm na Bíblia, inclusive, a figura de Jó, que foi mal à beça. Mas esse Salmo sapiencial, também ele estuda a profundidade de Deus dentro de nós. A presença de Deus, vocês vão sentir isso no canto que nós vamos cantar aqui com a Júnia. Então, a Santa Paulina, inclusive, que fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, a qual eu pertenço, ela um dia, a turma estava brincando assim no recreio e eles fizeram muito barulho. Quando viram a madre fundadora saindo da capela, que o pátio ficava, ela falou, nossa, madre, desculpa. Elas falaram as noviças, porque a gente estava gritando aqui, jogando bola, tudo. Ela falou, minhas filhas, não tem problema. Porque a presença de Deus me é tão contínua que eu nunca vou perder. Que é impossível perdê-la, ela usou essa palavra, é impossível perdê-la. Então, os salmos que são sapienciais, nós queremos dar os números para vocês já procurarem também na Bíblia, rezarem. Quando querem saber como é que está a sua intimidade com Deus, a sua presença, o sentir, o que Deus é para você. Também quando você quer saber da justiça, de onde vem a justiça, de onde vem a recompensa. Então nós temos o Salmo 11, o Salmo 12, o Salmo 127, o Salmo 36, o Salmo 48, o Salmo 51, o Salmo 90 e o Salmo 13. Depois outros se assemelham também. Então esses salmos você pode procurar na Bíblia. Eu estou dando aqui, outra coisa. Quando você vai ver esses números também, as Bíblias têm um título, sabe? Nos Salmos a Bíblia tem o título, então você procura também pelo título. Fala, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão injustiçados. Eu vou dar depois para vocês o Salmo da indignação. O cara pede para Deus matar o sujeito mesmo. Pede para pôr o inimigo debaixo dos pés. Então nós vamos cantar agora o Salmo da presença de Deus em nós. Como é que Deus é? Vamos lá. Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vês. Se pelas costas sinto que me abranges, também de frente sei que me percebes. Para ficar longe do teu espírito, o que farei, aonde irei, não sei. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante, ou nos confins do mar. Lindo, né, o Salmo? É alegre, isso aí. E eu leio um Salmo que ele serve para liturgia, para entrada, entendeu? Você, de acordo com o Evangelho, você escolhe o Salmo, ou na hora da comunhão, ou na ação de graças, como a gente costuma falar, entendeu? Então esses salmos, vocês estão vendo, ou melhor, sentindo, né? Também vendo, né? Que os salmos, eles quando são responsoriais, é a maneira de tocar. Responsorial vem de responso, vem de resposta. Então, Roma já começou a cantar o salmo responsorial, que é uma resposta à primeira leitura, há muito tempo. Santo Agostinho cantava em Milão, na Catedral de Milão, eles já faziam essa parte de responso. E os outros salmos, eles servem para a liturgia. Nós precisamos cantar mais salmos. Pessoal, o nosso recado de hoje, sentir uma presença de Deus maravilhosa dentro de nós,
ter o senso da justiça, para a gente não deixar que os maus progridam e os bons caiam. Mas esse é o nosso Deus, é o Deus que está em nós, só que quer precisar de nós. Deus, não, eu tenho confiança, irmão, que Deus não vai permitir. Eu falei, Deus não vem cuidar de você sozinho. Ele dá os meios e a gente precisa usar os meios. Está bem? Boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Como mulher consagrada, eu desejo a paz e a bênção. Irmã Custódia, muito obrigado por rezar e cantar os salmos aqui no nosso programa. É sempre uma alegria tê-la aqui e hoje foi uma alegria estudar o Salmo 138, o Senhor que nos conhece no mais profundo do nosso ser. E nós queremos continuar o nosso programa, chamando o nosso plantão bíblico, tirando mais uma dúvida de um devoto ou de uma devota que mandou a sua pergunta aqui para ser respondida por um missionário redentorista. Acompanhemos com atenção. Olá, Padre Rodrigo, prazer estar no seu programa, participar com você nesse plantão bíblico. E a pergunta que vem hoje é: o que era a Terra Prometida? Rapidamente vamos tentar explicar. A Terra Prometida fazia parte da promessa que Deus tinha feito às tribos de Israel, de que eles teriam um lugar para viver como povo, conviver, plantar, colher, né? Isso quando as tribos saíram do Egito, lideradas por Moisés, fizeram uma paradinha ali aos pés do Monte Sinai, né? E ali foi feita aquela aliança com Deus, em que Moisés recebeu os 10 mandamentos e o povo prometeu então: nós vamos renunciar ao Deus do Egito, vamos renunciar às nossas divindades particulares, nós vamos adorar e vamos seguir apenas os mandamentos de Javé. A partir daí Deus prometeu: eu vou dar a terra para vocês morarem, né? E eles caminharam, liderados por Moisés, até a chamada Terra Prometida, que era a terra já ocupada pelos cananeus, por outras tribos, mas vejam bem, havia espaço para todo mundo, né? Entraram alguns pacificamente, outros tiveram que lutar para conquistar a sua terra, mas ficou muito claro que Deus deixa uma mensagem válida para eles e válida para hoje. Todo ser humano que nasce nesse mundo tem direito a um pedacinho de terra para viver e para sobreviver, né? A terra não pode ser propriedade absoluta de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhuma empresa, de nenhum povo. Nesse sentido, então, vale para nós como para o nosso Brasil também, né? Deus prometeu a terra aos israelitas e promete a terra a todas as pessoas. E é importante, então, que essa terra prometida, ela se mantenha fiel a Deus, porque é a partir de Deus que a gente convive pacificamente. Sem Deus, nós nos tornamos gananciosos e queremos tomar aquilo que é o espaço de sobrevivência do outro. Guarde, então, todo ser humano tem uma terra prometida por Deus e tem um espaço onde ele deve viver. Assim como Deus fez no Antigo Testamento, assim Ele quer que aconteça também em nossos tempos. Tá aí, Rodrigo, até a próxima semana, se Deus quiser. Padre Ulisses, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, sempre nos ajudando a tirar as dúvidas dos nossos queridos devotos que mandam as suas questões aqui para o programa. E se você tem a sua dúvida, deseja conhecer ainda mais a palavra do Senhor, envie-nos um e-mail com a sua pergunta e será uma alegria para nós missionários redentoristas responder a sua dúvida. O nosso e-mail é o seguinte: devotos@santuarionacional.com. Aqui é um meio de receber a sua pergunta e logo respondê-la aqui nos nossos encontros. E gostaria de fazer um convite a você que pouco a pouco vai se deixando revestir da palavra do Senhor, a fazer parte da família dos devotos, esta família que vem ajudando a revestir a casa da mãe com a palavra do Senhor, mas também vem ajudando você que coopera com esta obra de evangelização a se revestir da palavra de Deus.
Você que participa desta família vai receber todos os meses na sua casa a revista de Aparecida e junto com ela um encarte todo especial que preparamos com uma temática bíblica para que você possa estudar com a sua família, com os seus vizinhos, com o seu grupo bíblico, enfim, com todos aqueles e aquelas que sempre estão sedentos por conhecerem cada vez mais da palavra do Senhor. Não deixem de fazer contato conosco e participar então desta grande obra de evangelização que faz chegar a palavra de Deus a tantos corações. E agora queremos pedir a bênção de Deus para você e agradecê-lo por participar sempre aqui do nosso programa, de sempre ter a sua Bíblia aí do lado e sempre fazer companhia a cada um de nós aqui do programa Jornada Bíblica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.